Sejam bem-vindos a mais um episódio do Turismo em Destaque, onde hoje falarei dos aspectos que ainda podem vir a condicionar o presente ano turístico e também se o medo do aumento dos preços irá ou não provocar uma corrida às reservas para o próximo verão. Antes de falar propriamente dos aspectos que podem ainda comprometer o presente ano turístico para além da inflação, quero deixar aqui uma nota inicial para sublinhar que as projeções que aqui fiz no episódio 59 do Turismo em Destaque, logo em janeiro, relativas ao ano turístico de 2022, se estão a confirmar na plenitude. E, portanto, vamos ter neste momento, de acordo com os dados que conseguimos obter, uma boa Páscoa, momento esse que servirá de mola, servirá de trampolim para um ano que se espera seja em crescendo do ponto de vista da atividade turística. No entanto, também como tenho vindo a alertar nos diferentes episódios do Turismo em Destaque, há neste momento algumas nuvens negras que pairam no horizonte da atividade turística. E uma dessas nuvens é justamente aquela que é referida na pergunta. A subida vertiginosa da inflação, muito por culpa do aumento dos preços da energia e da logística, mas também pela escassez de algumas matérias-primas e de alguns bens essenciais. Neste momento, estamos a falar de valores de taxa de inflação na casa dos 5 a 10%, coisa que há décadas se não via por esta Europa fora. E quando falamos na Europa, é bom termos presentes que estamos a falar dos principais mercados emissores de fluxos turísticos. Por exemplo, o mês passado, o mês de março, a inflação média na zona euro foi de 7,5% e não andou muito longe disso nos países fora da moeda única, nem tampouco nos países também que não estão dentro da União Europeia, como acontece, por exemplo, com o Reino Unido. Ora, isto traz-nos dois tipos de problemas. O primeiro, desde logo, é uma diminuição do poder de compra. E o segundo é uma pressão adicional para a subida das taxas de juros. O que significa menos capacidade para consumir, já que os orçamentos não esticam, os rendimentos não aumentam e, portanto, naturalmente, há que fazer cortes, há que não fazer tanta despesa. E como se sabe, quando se tem que poupar e quando o custo de vida aumenta de forma genérica, aquilo que se faz é cortar, é limitar os gastos com o lazer. E, eventualmente, tudo isto pode ainda vir a ser agravado no caso de quem tem empréstimos, seja a nível individual, seja das famílias, seja até das próprias empresas, porque os juros poderão aumentar e, portanto, toda a situação poderá vir a complicar-se. Isto já mesmo nem sequer para entrar na questão das dívidas públicas, principalmente nos países mais endividados, como acontece com o caso português, o que naturalmente faria derrapar, e uma derrapagem seria o melhor dos cenários, todas as nossas contas públicas, já que aumentaria e muito a pressão por parte dos mercados internacionais. E não nos vamos esquecer que há pouco mais de uma década foi por estas e por outras que Portugal precisou de assistência financeira internacional e que demos início ao período da Troika. Mas para além da inflação, eu referi que havia mais nuvens negras no horizonte do turismo. E gostava aqui de destacar dois aspectos a nível mais global e dois outros mais a nível, por assim dizer, interno. Vamos então àqueles a nível global. Desde logo, um que é fundamental, que é a evolução da pandemia. E é bom sublinhar isto, pandemia, porque muitos já se esqueceram pelo seu comportamento que estamos ainda com um grave problema de saúde pública. E aquilo que nós temos vindo a assistir é um pouco por todo o mundo e em particular na Europa, que o número de infecções não baixa. Apesar da gravidade da doença estar de alguma forma controlada, o facto é que mantemos um elevadíssimo número de pessoas a contrair a doença. E isso é inibidor para a atividade turística. Mas mais grave do que isso é, como nós sabemos, quanto mais pessoas houverem a contrair a doença, maior possibilidade haverá de uma nova mutação do vírus, do aparecimento de uma nova estirpe, que essa sim, ou esse sim, facto a acontecer, poderia então ditar um problema mais grave, não só do ponto de vista de saúde pública, mas com imediatos reflexos na atividade turística.
E uma segunda questão, também a nível global, é aquela que está ligada com a guerra. Desde logo, porque a todos nos preocupa que a paz seja o mais rapidamente alcançado e que se acabe com o atroz sofrimento do povo ucraniano. Contudo, e perdoe-se uma crueza de algumas palavras, é importante a paz, mas pelo menos é também muito importante que o conflito não se alargue, que não se extravase as fronteiras territoriais e geográficas onde neste momento, infelizmente e apesar de tudo, está contido. Porquê? Porque isso, para além de neste momento estar já a prejudicar quer o turismo, quer a economia, imagine-se o que era o conflito transvasar as fronteiras e então aí sim é que não só era o turismo prejudicado, como o conflito ganharia toda uma grande dimensão que, porventura, seria muito mais difícil de controlar e entraríamos numa escalada quase de ponto de não retorno. Dito isto, vamos então agora aos dois aspectos que, do meu ponto de vista, que são as duas grandes preocupações que devemos ter a nível interno. Desde logo a primeira tem a ver com a descapitalização das empresas do turismo, o que as coloca numa posição de muito maior fragilidade face ao acréscimo da concorrência internacional que se antevê atenta toda esta conjuntura internacional. Ou seja, neste momento aquilo que se antevê é que os países, sobretudo do norte do Mediterrâneo, alguns deles vão perder muito mercado de fluxos turísticos, nomeadamente oriundos da Rússia e também um pouco da Ucrânia, o que quer dizer que vão ter que compensar esses fluxos turísticos indo pescar, por assim dizer, a outros mercados, a outras paragens, o que vai acabar por aumentar a concorrência que Portugal vai ter do ponto de vista internacional. E o segundo aspecto, porventura até mais importante do que este, tem a ver com a mão de obra, que neste momento é um problema que atravessa e com que todos os setores da constelação turística têm no mundo inteiro, mas que em particular se está a notar em Portugal com uma particular evidência e que pode vir até, inclusivamente, a pôr em causa a qualidade da nossa oferta turística na próxima estação alta. E isto pode vir a ter reflexos não só no presente ano turístico, como nos anos vindouros, uma vez que uma diminuição da qualidade da nossa oferta turística pode também pôr em causa, pode fazer com que haja uma percepção por parte dos consumidores de que Portugal, enquanto destino turístico, também ele perdeu qualidade. Portanto, e para concluir, pode-se dizer que o turismo está, por assim dizer, numa espécie de fio da navalha, já que qualquer uma destas nuvens negras pode vir a determinar um outro rumo, porventura bem menos auspicioso do que aquele que temos neste momento para o turismo em 2022 e tornando assim a retoma mais lenta do que neste momento se perspectiva. Apesar de algumas notícias que têm vindo, sobretudo do estrangeiro, não tenho informação que exista qualquer corrida às reservas para contornar um eventual aumento de preços que possa vir a surgir. Aliás, o que se está a verificar é aquilo que tenho vindo a miúdo a referir, é uma melhoria da procura, sobretudo, e consequentemente das reservas turísticas, sobretudo muito provocada pelo levantamento das restrições relacionadas com a pandemia. Ora, no entanto, se eu tivesse que, de alguma forma, antever ou antecipar aquilo que vai acontecer, até diria que, neste momento, o que está a suceder é exatamente o contrário, devido à conjuntura complexa que estamos a atravessar. Ou seja, isto quer dizer que muitos consumidores estão na expectativa, estão expectantes, estão a aguardar e, consequentemente, por isso, a adiar a marcação das suas férias e das suas viagens para verem, ou para terem uma melhor percepção daquilo que pode vir a acontecer e da evolução que alguns aspectos podem vir a ter, nomeadamente aqueles que referi na resposta à pergunta anterior, como sejam a questão ligada com a evolução da inflação e consequente aumento ou não das taxas de juros e em que medida tudo isso vai refletir no poder de compra das pessoas. Depois, a melhoria da situação relacionada com a pandemia, em termos de saúde pública, o que é que vai acontecer e, finalmente, também o que é que se vai passar com a guerra na Europa. Estes são os temas que, neste momento, ocupam o espírito e que estão presentes na cabeça de quem pretende viajar. Acresce a isto que os consumidores, hoje em dia, sabem e estão muito bem informados que, ao adiarem estas suas decisões, de alguma forma vão acabar por pressionar a oferta que tenderá a baixar preços, que tenderá a fazer as suas habituais promoções, seja para fazer face à concorrência internacional que este ano, como vimos há pouco,
vai ser feroz, seja para, de alguma forma, também estimular o consumo. Naturalmente, e é bom desde já também sublinhar isso, que qualquer reserva que já esteja feita e confirmada, ou qualquer outra que venha a ser feita nestes dias, mesmo que os preços acabem por aumentar, isso não se refletirá nas reservas que já estejam, obviamente, confirmadas e realizadas. Ou seja, em conclusão, não há, na minha opinião, qualquer corrida às reservas turísticas, muito pelo contrário, o que há até é muita prudência por parte dos consumidores perante todo este quadro com que se estão a deparar. Conto com a sua companhia para a próxima semana. Até lá, saúde e paz. E já sabe, se interessa por aquilo que acontece no turismo, subscreva gratuitamente qualquer um dos meus canais.